Fala, senhores! Olha só, grande satisfação tê-los aqui conosco, iniciando a partir de agora essa matéria que é sensacional, a matéria de direito penal. Senhores, dentro, assim como qualquer outra matéria, dentro dos concursos públicos policiais, seja ele qual for do Brasil, a matéria de direito penal ela é muito importante e dentro dela também existe o top 5, que são aqueles 5 conteúdos queridinhos que sempre caem em qualquer prova. Então vocês precisam saber dessa matéria, conhecer dessa matéria, mas precisam dominar do top 5. Durante todo o nosso curso, nós apontaremos para os senhores quais são os top 5 sempre no início de cada aula, tá? E além de acompanhar aqui visualmente, né, tanto o professor, vocês também acompanharão através de slides. Todo o conteúdo bem amarrado, bem enxuto e direto para que vocês consigam, sim, gabaritar a matéria de direito penal. Por fim, e não menos importante, saibamos que o direito penal é dividido na parte geral e na parte especial. A parte geral começa aqui do artigo 1º, vai ter o artigo 120, e você precisa entender tudo que está aqui nessa parte geral para entender os institutos, como é que funciona o direito penal, como que se aplica o direito penal. E a partir do artigo 121, portanto, começa a parte especial. E ali vai falar dos crimes propriamente ditos. Homicídio, artigo 121, eu vou falar só aqueles que todo mundo conhece. Furto, 155, roubo, 157 e por aí vai. Tá bom, senhores? Depois dessa introdução, eu quero desejar muita energia, muita força, muita vontade aí durante a sua fase de preparação, durante o seu estudo e, obviamente, sem mais perder tempo, vai lá para o slide. Senhores, olha lá então, introdução ao direito penal. Essa é a nossa primeira aula e a gente já vai direto analisar esse quadro aqui, ó. Você precisa entender que o direito penal ele é um direito, ele é um ramo, tá, do direito público e ele é considerado uma ciência de caráter fragmentário, senhores, tá bom? E por que ele é uma ciência de caráter fragmentário? Senhores, porque o direito penal ele só vai tutelar aqueles casos onde nenhum outro ramo do direito é capaz de resolver, tá certo? Por isso que ele é considerado de caráter fragmentário. Então veja agora esse bizu aqui, ó. A gente precisa entender que a infração penal, ela subdivide-se, tá, em duas espécies, tá? Veja só essa diferença, né, do crime e da contravenção. Crimes são aquelas condições, né, aquelas situações cuja pena mínima é maior que 2 anos. E nesse caso aqui, ela é punível com reclusão ou detenção, tá certo? E diferente disso é a contravenção penal. Porque aqui, além disso, elas também são chamadas de crime anão, tá, senhores? E aqui, a pena máxima, ela não pode ultrapassar 2 anos. E também é importante deixar claro que ela é punível com prisão simples e multa, tá certo? E outra coisa, essa prisão simples e multa aqui, ela pode ser aplicada tanto cumulativamente, né? Prisão e multa, como só uma ou só outra, né? Ou só multa ou só prisão simples, tá certo? Veja o próximo quadro aqui. Além disso que a gente acabou de aprender, é importante saber que contravenção penal não admite tentativa, senhores. Deixe isso claro, porque será em determinado momento aqui extremamente importante esse conhecimento. Tá certo? Veja aqui, ó, que o direito penal ele é dividido em 2 grandes conceitos. A gente vai ver agora quais são eles. Primeiro, fala sobre o fato do direito penal objetivo, né? Também chamado de substantivo. Isso refere-se à matéria, refere-se ao que é material, né? Ao direito penal em si. Diferente disso é o direito subjetivo, né? Ele é adjetivo, porque ele é formal, ele trata do processo penal em si. Então são matérias diferentes, né? O direito penal e o direito processual penal. E nesse caso aqui também, o subjetivo é o direito, né, que o Estado tem de punir alguém. Quando falar dentro do direito penal o conceito subjetivo, né, o conceito adjetivo, a gente tem que imaginar que é aquele direito que o Estado tem de punir o indivíduo, tá certo? E olha só esse próximo quadro, e esse daqui é importante, tá? Porque tem muito aluno desavisado que acaba confundindo esses 2 institutos. Veja só, direito penal internacional é diferente de direito internacional penal. Por quê? Quando está falando do direito penal internacional, imagine, senhores, que é o nosso direito penal sendo aplicado lá no exterior, tá bom?
E essa matéria e esse assunto aqui a gente estuda quando está falando da extraterritorialidade, tá certo? E isso é bem diferente do direito internacional penal, porque aqui é o direito estrangeiro, senhores, quando ele é aplicado aqui dentro do Brasil. Por isso a gente fala, direito internacional penal é quando o direito estrangeiro é aplicado aqui no Brasil. E veja um exemplo aqui, um crime praticado por um embaixador americano aqui no Brasil. É aplicada lá a lei americana e não a nossa. Tá? E quando a gente está falando disso, a gente está falando do princípio da intraterritorialidade, ou seja, o direito internacional penal sendo aplicado aqui no Brasil. Tá bom? Não se confunda mais com isso. Vejamos aqui o próximo quadro. Para finalizar, tá? Norma penal. E essa norma penal, basicamente, ela divide-se em duas, que é a norma penal incriminadora e a norma penal não incriminadora. Veja só, quando trata-se de uma norma penal incriminadora, é aquela, portanto, que vai definir tanto o crime quanto a pena. E eu vou dar o exemplo aqui do artigo 121, tá? Fala lá, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Então, dentro dessa norma penal incriminadora, é importante que vocês entendam o seguinte, que quando o caput do artigo lá, que está escrito só, e eu estou dando o exemplo aqui do artigo 121, tá? O caput do artigo é quando se fala ali do que está escrito direto no artigo. É o caput do artigo. Quando falarem isso, está falando especificamente do que está escrito no artigo, tá? Não está falando em inciso, não está falando de parágrafos, parágrafo único, nada. É do que está ali no caput do artigo. E o artigo 121 fala o seguinte, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Quando trata-se aqui do homicídio simples, tá? Essa parte ali, ó, do caput, onde está escrito matar alguém, isso, senhores, é chamado também de preceito primário. E depois, quando está escrito lá na pena, reclusão de 6 a 20 anos, isso é chamado de preceito secundário. Tá bom? Deixa isso bem claro aí no teu material, porque vai ter questões sim que vai perguntar sobre preceito primário e preceito secundário. E agora você já aprendeu quais são eles e você sabe que a norma incriminadora é aquela, portanto, que define tanto um crime quanto a pena. Fechou? Agora vejamos aí o que significa e quais são as normas, a norma penal, né, não incriminadora. E aqui ela divide-se em três, que são as normas penais não incriminadoras permissivas, complementar e de extensão. Dentro da norma penal não incriminadora permissiva, existe essa divisão aqui, daquelas que são as justificantes e as exculpantes. A justificante, senhores, é uma condição que ela afasta a ilicitude do caso. E ela tem aqui um exemplo que está lá no artigo 23 do Código Penal. E esse artigo ele fala o seguinte, senhores, mesmo que tenha sido cometido um crime, né, uma situação que é tipificada como crime, ela não vai ser considerada como uma ilicitude, né, como ilícito, quando o indivíduo cometer essa situação, né, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, tá? Então, essas são as normas penais não incriminadoras permissivas, ou seja, ela permite de maneira que mesmo que o indivíduo tenha cometido uma conduta que esteja prevista lá como um crime, mas aqui ela se justifica, tá? Se justifica por essas situações que eu acabei de falar, do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, ok? E a outra norma penal não incriminadora permissiva é a exculpante. E a exculpante está no artigo 22. E aí, quais são elas? Se o indivíduo comete, né, uma situação que está ali tipificada como um crime, mas por coação irresistível, ou então ainda por obediência hierárquica, tá certo? Nessas situações, mesmo que o indivíduo tenha cometido uma situação ali que outrora pode ser considerada como crime, se for uma situação exculpante, né, que afasta a culpabilidade do indivíduo, então tá tranquilo, ela passa a ser não incriminadora, tá certo? E é isso que você precisa saber sobre as normas não incriminadoras permissivas, porque a complementar são aquelas que só agregam uma nova uma norma, né, de outra área do direito, e a de extensão é quando há um caso de punição por tentativa, né? Essa tentativa ela não está expressa no Código Penal. Tá certo? Então volta a câmera aqui para mim, senhores. Olha só, o Código Penal aqui, de maneira bem básica, a introdução do Código Penal, a gente viu aqui algumas situações
simples do que significa aqui o preceito primário, o preceito secundário, quais são a norma penal incriminadora, a não incriminadora. Aprendemos sobre a diferença do contravenção, do crime, as suas penas, quando que elas se aplicam. Bem tranquilo para começar leve a nossa jornada do direito penal. E, como de costume, assim como serão as demais aulas, a gente vai deixar a partir de agora umas questões para que os senhores treinem logo em seguida da aula, tá? Para testar o que você aprendeu desse conteúdo aqui, tá certo? Sem muita delonga, vai lá, responde as suas questões e até a próxima. Valeu!